Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila Mello e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a unidade básica da estrutura dos seres vivos. Qual é essa unidade básica? Vamos começar aqui relembrando um pouco do que a gente viu na aula passada. Nós vimos que tudo ao nosso redor, tudo, absolutamente tudo, é composto por matéria. Então, desse modo, nós podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que possui massa. Então, tudo ao nosso redor, absolutamente, é composto por matéria. Então, a gente tem aqui no nosso slide alguns exemplos. Uma árvore, uma bola, uma colher, nós, certo? Tudo, inclusive o ar que está aqui, que a gente não vê, mas a gente sabe que está aqui porque a gente está respirando. Então, tudo, absolutamente tudo é composto de matéria. Mas a gente vai para uma pergunta. O que varia entre uma planta, certo, e uma pedra para que um seja um ser vivo e o outro não seja? O que é que vai estar variando aí? O que é que modifica na estrutura de cada um deles? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Aqui, ó, a gente tem uma planta e a gente tem uma pedra. Um é um ser vivo e o outro não é. O que é que muda? Os seres vivos, assim como nós, seres humanos, são formados por pequenas estruturas chamadas de células. Então, essas células são o que vão dar a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Então, todo o ser vivo é composto por célula, certo? Todo ele. E aí, o que seria célula? Célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definida. Então, é a menor partículazinha ali do corpo de um ser vivo. Então, a minha pele, a sua pele é composto por célula, certo? O olho, o ouvido, a boca, tudo é composto por célula. Até todas as coisas que a gente consegue ver e as coisas que estão dentro de nós que a gente não consegue observar. Por exemplo, os órgãos, certo? O cérebro, o coração, os ossos, tudo é composto por célula. E aí a unidade estrutural dos seres vivos, certo? É o que estrutura o nosso corpo, elas vão se unindo umas às outras até formar o corpo humano. E aí juntas elas garantem a execução de inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida de um ser vivo, como a nutrição e a produção de energias e também a reprodução, certo? Então a gente tem aqui, ó, uma borboleta e um elefante. Então desde os menores insetos, a gente pode dizer assim, desde uma formiga até um elefante, que é um ser vivo muito grande, uma baleia, certo? Uma árvore bem grande, todos eles são compostos por célula, não importa o tamanho. E aí os seres vivos eles podem ser divididos em duas classes principais. Unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula, e a gente tem alguns exemplos, bactérias, alguns tipos de fungos, protozoários. E aí, pluricelulares, a gente vai ter aí seres vivos que possuem grandes diversidades de células. Então, 2 células até mais, aí a gente tem milhões de células, a gente vai estar falando de seres pluricelulares. E aí, cada um desses tipos de seres vivos vão apresentar um tipo de célula diferente, que é o que a gente vai conhecer a partir de agora. Os tipos de células principais, a gente vai ter a célula procarionte e a célula eucarionte. Essa célula eucarionte, ela pode ser dividida em animal e vegetal, certo? A célula procarionte são células que compõem alguns seres unicelulares, não todos, mas alguns deles são compostos por células procariontes, ok? São células mais antigas e primitivas. A ciência ela fala que essa célula já existia aqui no nosso planeta, foram as células primárias, e aí depois elas foram sofrendo mutação e a partir delas existe uma teoria que fala que a partir delas começaram a surgir as demais. E aí ela não possui material genético em um núcleo, ou seja, quando a gente fala de material genético, a gente está falando do DNA. O que é o DNA? É aquela estrutura básica que todo ser vivo possui, que vai ter ali todas as informações genéticas, ou seja, toda a hereditariedade. Por exemplo, eu tenho meu pai, minha mãe e eu me pareço com os dois. Por quê? Porque eu tenho informações genéticas dos dois lá no meu DNA. Então, no caso das células procariontes, esse material DNA ele não vai estar dentro de um núcleo. Ele está ali, no centro da célula, mas não tem uma estrutura definida que armazene ele. E aí, os principais seres que são compostos por essa célula são as bactérias e as algas azuis, também chamadas de cianoalgas. E aí, a gente tem esses dois exemplos principais. Aqui a gente tem a estrutura dessa célula, que é composta ali pelo flagelo, que vai facilitar a locomoção dessa célula. O pilos, que são como se fossem pelinhos, que vão ajudar na aderência da célula nas superfícies.
E aqui a gente vai ter ali, ó, o nucleóide, que é um tal DNA, ele vai estar lá no centro, só que não tem um núcleo específico que vai estar armazenando. A gente tem a membrana plasmática, que junto com a parede celular e a cápsula vão estar revestindo essa célula. A gente tem a cápsula por fora, dentro da cápsula a parede celular e dentro da parede celular a membrana plasmática, que são 3 camadas que compõem aí a parte externa dessa célula. E a gente vai conhecer agora a célula eucarionte animal, né? Como o próprio nome já diz, são as células que compõem todos os animais, desde nós até um elefante, um cachorro, um gato, uma borboleta, uma formiga, uma cobra, todos os animais são compostos por célula eucarionte animal. Então eles podem compor tanto seres pluricelulares quanto seres unicelulares, ok? Vamos lá, alguns fungos que são unicelulares são compostos por célula eucarionte. Nós somos seres pluricelulares, então nós também somos compostos por célula eucarionte animal. E aí essas células elas são mais complexas do que as células procariontes, possuem um material genético dentro de um núcleo. A gente consegue observar, ó, que essa estrutura aqui é o núcleo e é aqui dentro que vai estar o material genético dessa célula, diferente lá da procarionte. E aí elas possuem organelas. O que são essas organelas? Para a célula, é como se fossem os nossos órgãos. A gente tem um órgão que ajuda no nosso raciocínio, tem um órgão que ajuda aqui na nossa respiração, tem um que bombeia sangue. Então, cada um desses órgãos no nosso corpo tem uma função. Na célula acontece a mesma coisa, por isso que são chamados organelas, ok? E aí eles compõem, né, como eu já falei antes, todos os animais, perdão. E aqui a gente vai ter várias estruturas, né, responsáveis pela reprodução dessa célula, responsáveis pela respiração, pela alimentação, pela entrada e pela saída de nutrientes de dentro da célula, ok? E tem algumas estruturas que apresentam na célula vegetal, que a gente vai ver daqui a pouco, que aqui não apresentam e a gente vai ver agora. Uma célula eucarionte vegetal possui um material genético concentrado também dentro de um núcleo, assim como a célula animal, certo? E ela possui, né, um vacúolo central, que é essa estrutura azul que a gente consegue observar, é o vacúolo central. E ele pode ter várias funções. A principal que a gente pode observar, ele vai remover de dentro da célula todo o excesso que tiver de água, certo? Aí também ela vai ter uma parede celular um pouco mais resistente do que uma célula animal. Isso acontece porque muitas vezes, né, as plantas, elas ficam lá paradas. A planta ela fica lá no meio de uma mata, por exemplo, parada no mesmo lugar. Então ela precisa ter uma resistência maior do que às vezes um animal que pode se locomover, a planta vai ficar parada. Então ela tem que ter uma estrutura externa mais resistente em cada uma dessas células. Então ela tem uma parede celular mais espessa e mais resistente. E aí ela possui os cloroplastos, que são essas estruturas aqui que a gente pode ver, verdinhas, que são responsáveis pela fotossíntese, né? No caso, por que aqui a fotossíntese é tão importante para um vegetal? Porque nesse vegetal vai estar ali, ele vai absorver a luz do sol, certo? Junto com o gás carbônico, lá no cloroplasto ela vai conseguir fazer a fotossíntese e aí se alimentar, cada uma dessas células. E a importância do estudo das células. Quando a gente fala, né, para a ciência, existem diversas importâncias quando a gente fala do estudo de células, do conhecimento de células. O principal deles, o tratamento de doenças como o câncer, que é necessário esse conhecimento, né, de células para que esse estudo ele possa estar avançando cada vez mais. Produção de vacinas, que é o que a gente hoje vem vivendo, né, é necessário também o conhecimento. E no nosso cotidiano é importante por quê? Porque a gente está aí falando do estudo de célula que vai nos dar uma visão sobre o nosso corpo e sobre o funcionamento dele. Então, quando a gente conhece, a gente acaba se conhecendo, né? Quando a gente vai conhecendo aí a importância e toda a estrutura celular. Agora, o vírus. Hoje a gente vive, né, a pandemia do coronavírus, que é um vírus, e existe na ciência uma grande discussão, um grande questionamento. Será que o vírus é um ser vivo ou será que o vírus não é? Então, existem duas versões. Alguns cientistas acreditam que o vírus não é um ser vivo. Por quê? Porque, primeiramente, ele não possui uma célula. Lembra que eu falei que todo ser vivo é composto de célula? Então, o vírus ele não possui uma célula, por isso muitos cientistas acreditam que ele não seja um ser vivo. E o vírus também, eles não são capazes de se alimentar ou de respirar. Então, se ele não se alimenta, se ele não respira, que tipo de ser vivo seria ele?
E aí o vírus só se reproduzem dentro de outra célula viva. Então, assim, fora de uma célula ele não consegue se reproduzir, apenas se ele estiver dentro de uma célula viva e ativa. Então, o vírus ele é um hospedeiro. E aí existem outros cientistas que falam também que o vírus é sim um ser vivo. Por quê? Eles usam as seguintes justificativas. Eles dizem que o vírus ele possui um material genético, um DNA, o RNA. Então, quando ele fala que ele possui ali uma genética, né, uma hereditariedade, aí ele fala, então, ele é um ser vivo. Muitos cientistas acreditam nessa hipótese. E também dizem que os vírus eles são capazes de sofrer processos de evolução, ou seja, processos de mutação. Hoje a gente está vivendo a pandemia, né, do Covid-19, como eu já citei antes, e existe agora uma nova versão desse vírus. Ou seja, um vírus inicial que se mutou, que também é capaz de causar esses mesmos sintomas e alguns ainda diferentes. Então a gente consegue aí confirmar que de fato existe o processo de evolução, de mutação dentro desse vírus. Então aí vocês reflitam aí na cabeça de vocês, o vírus ele é um ser vivo ou não? As duas hipóteses podem ser consideradas. E agora a gente vai aqui recapitular um pouco do que a gente viu hoje. Primeiro, a célula é a menor parte que compõe o ser vivo. Então, o ser vivo ele vai ser dividido até chegar na célula. Então, é a menor parte. E ele pode ser unicelular e também pode ser pluricelular. O unicelular é quando possui apenas uma célula. Pluricelular é quando ele possui mais de uma. No caso, ele pode ter milhões de células. Os seres unicelulares, né? Muitos deles são compostos por célula procarionte, mas também são compostos por célula eucariontes. E aí essas células procariontes elas são primitivas e mais simples de ser estudadas. E as células eucariontes, né, que compõem todos os seres pluricelulares e também alguns unicelulares, como por exemplo alguns fungos, alguns protozoários. E as células mais complexas, né, e com organização, elas são um pouco mais organizadas, essas células eucariontes. Tanto que a gente consegue ver que existe uma célula eucarionte para os animais e uma célula eucarionte para os vegetais. Então, recapitulando tudo isso, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até mais e bons estudos!